Boa noite. Vamos começar a live hoje, né? Primeira coisa que eu tenho para dizer, né? A gratidão a todas as pessoas que estão aqui no meu Instagram. Eu espero estar contribuindo com vocês para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de comportamento em relação à questão de cuidado com a saúde, tá? O cuidado com a saúde é uma das questões que talvez não foi ensinado para você desde cedo. Talvez ensinaram para você desde cedo que você tinha que trabalhar. Olá, tudo bem? Foi ensinado para você desde cedo que você tinha que trabalhar, que você tinha que ser uma boa pessoa, que você teria que ser honesto. Mas a gente lá no nosso passado não ensinaram pra gente que a gente tinha uma coisa importantíssima a ser feita, que é cuidar da nossa saúde. Que nós somos os responsáveis pelo corpo que temos, que nós somos os responsáveis pelo quadro de nutrição do corpo, que nós somos os responsáveis de cuidar da nossa mente. Tá? E aí, no dia a dia, eu deparo com várias situações em que eu vejo como as pessoas têm dificuldade de olhar para isso, como elas têm dificuldade de se controlar, né? De impor limites em relação a isso, porque não foi ensinado. Então, olha só, como é o emagrecimento? O emagrecimento, gente, não é difícil comer as coisas ali. A maioria das pessoas não tem dificuldade em comer verduras, em comer legumes, em comer frutas, principalmente fruta, a maioria não tem dificuldade, tá? O que é o difícil? É colocar isso na rotina, tá? Porque a gente está exposto a muita coisa no dia a dia que não é bacana. Olha como é mais difícil você achar um restaurante que vai te atender com uma variedade de saladas, de legumes, que vai te proporcionar mais saúde. É mais raro, tá? Às vezes em grandes centros já tem mais oferta disso, mas em centros menores já é mais difícil. Lanchonetes, as lanchonetes no nosso país, elas têm mais frituras, salgados extremamente gordurosos, né? É a oferta que está no nosso dia a dia. Então, no nosso meio externo, a gente tem que filtrar muito aonde a gente vai, o que a gente come. Então, isso é um dos pontos. O outro ponto que em relação a essa questão da alimentação é quando a gente fala de meio, o meio social. As festas são muito o quê? Com fartura, fartura de comida, fartura de bebidas. Então, olha como tem tanta coisa ao nosso entorno que faz o emagrecimento ser um grande desafio, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a viver com estes desafios, aprender a se posicionar, né? Aprender o que eu falo, quando eu falo, onde eu vou estar, o que eu vou gerar nesse ambiente, tá? Então, às vezes a pessoa fala para mim assim, olha, final de semana foi muito difícil. Por quê? Porque teve uma festa. Principalmente agora, nessa época de junho e julho, as festas juninas, elas se transformam como um impedimento, tá? E aí, aquele momento ali de junho e de julho, como se aquelas festas fossem maior do que você, maior do que os teus objetivos, maior do que a sua saúde, elas valem mais do que a sua saúde, tá? Mas eu te entendo como isso é difícil. Vou contar para vocês aqui hoje como o meio influencia. Nesse último final de semana, eu participei da corrida que tem aqui em Juiz de Fora, que é uma corrida da fogueira. E essa corrida, ela tinha 7 quilômetros para se percorrer.
eu não sou profissional, eu não sou atleta, tá? Eu faço atividade física para cuidar da saúde, mas não sou atleta. Então, eu participei dessa corrida. A nossa mente, ela tenta puxar a gente o contrário. Então, imagina, eu comecei a corrida. Quando eu comecei a corrida, logo no início já veio aquele pensamento lá, eu não vou conseguir. Fora a ansiedade que eu tive antes da corrida, porque eu não ia aguentar, porque seria muito para mim, não sei o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, gente, eu quero pegar uma analogia dessa questão da corrida com a questão do desafio da comida, tá? O que aconteceu? Veio aquele primeiro pensamento, eu não vou conseguir. Mas eu já estava lá no meio de milhares de pessoas que estavam correndo. Quando vê, de repente, como assim só eu ia ficar sem correr? Então, o meio, ele influencia muito. O que aconteceu? De repente, eu estava correndo de volta e não teve nenhum problema, nada me impedia de correr mais. Eu tive vários percalços durante a corrida, mas eu consegui correr, porque o meio que eu estava facilitando eu correr. Só que o que acontece na alimentação? Se você tiver num meio em que só tem alimentação saudável, onde as pessoas elas comem com educação, onde as pessoas vão ali para se reunir, não para comer, tem certeza que vai ficar mais fácil para você lidar com a alimentação. Mas nem tudo são flores. Então, o que acontece? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente vai em locais onde a comida é muito farta, onde a tentação é muito grande em relação a isso. Ontem eu estava reunido com amigos e aí, 10 horas da noite, eles começaram a servir na mesa várias coisas. Bolo de cenoura, torta de frango e várias coisas que tinha na mesa ali. Isso 10 horas da noite, tá? Naquela mesa, eu disse para as pessoas assim, da próxima vez que eu for vir reunir com vocês, eu vou começar a trazer alguma coisa que seja mais saudável para essa mesa. E aí, gente, para você falar isso, né, é um desafio, porque às vezes você nem quer falar, tá? Mas eu me posicionei assim. Outra coisa, outra posição que eu tive ali, eu tinha consciência do que eu queria para mim. O que eu quero para mim é um corpo saudável, é saúde. Então, eu já tô com uma mentalidade diferente. Então, foi mais fácil para mim me aceitar naquele meio e me saber comportar naquele meio. Eu não sofri porque não comi. Eu tomei um suco que tinha lá, foi o que eu tomei, e conversei com as pessoas normalmente, tá? Mas tá, tudo bem, isso é a Eliane, né? A Eliane já tá há um tempo neste processo. O que eu venho falar para vocês? Que então, o que vocês precisam entender? O que é emagrecimento? O que é você diminuir essa gordura do seu corpo, tirar essas questões que estão incomodando você aí. Não é só comida. Comida é um detalhe, tá? É um detalhe, lógico, que você tem que saber as melhores escolhas, você tem que saber as quantidades, isso é importante. Mas não é lá que é o ponto fraco. O seu ponto fraco tá em não saber se controlar diante da comida. O seu ponto fraco é não saber se comportar de forma diferente no meio social onde você está. Isso é seu ponto fraco. E aí, ontem, por exemplo, uma pessoa que eu estava atendendo disse assim, não, quando eu estiver num meio social, eu vou falar que eu não quero, né? Que eu não quero comer, entendeu? Eu falei, você não vai conseguir falar isso. Sabe por quê? Porque você tem uma característica de não querer desagradar as outras pessoas.
Então, não conta essa história que isso vai dar certo, tá? Vamos pensar em outra estratégia. Eu entendo que você não precisa deixar de comer, tá? Exceção. Então, só que o que acontece? Imagina ontem eu encontrei com amigos e tinha comida. Aí, imagina, amanhã eu saio. Aí eu vou comer de novo alguma coisa diferente. Aí quando chega no domingo, eu vou estar na casa dos meus pais. Aí eles vão comer algo diferente. E aí eu vou comer. Então, quer dizer, já não foi mais uma exceção. Já foram 4 exceções. Então, a gente perde o controle das exceções. Então, você pode ter a exceção, mas tem que ter o controle. Então, você precisa trabalhar ferramentas que mude a tua mentalidade, que mude a tua forma de ver o mundo. Você tem que mudar isso. Você tem que primeiro olhar para o processo, para a questão de alimentação saudável de uma forma prazerosa, de uma forma que é um universo que você queira desfrutar, que você quer usufruir, que você quer comer frutas, que você quer comer legumes e frutas, né? Você tem que olhar para isso com outros olhos. Quando você olhar para isso com outros olhos, você vai arrumar uma estratégia para que aquela comida seja saborosa. Você vai procurar na internet, hoje não tá difícil, você vai procurar receitas, você vai procurar temperos, você vai procurar saída para que aquilo seja gostoso. Para que você coma não sofrendo. Não é para comer algo sem graça, sem sabor, porque aí ninguém merece. Você não vai conseguir ter constância se você não der sabor para a comida saudável. Você não vai comer com constância se aquela comida for feia. Então você tem que arrumar pratos bonitos. Eu costumo postar aqui sempre, às vezes, um mamão enfeitado, às vezes um abacaxi com um detalhe bonito, às vezes, né, a mesa mais bonita, que aí você vai dar aquele merecimento, você merece aquela mesa mais bonita, entendeu? Aquele prato mais bonito. Mas não necessariamente precisa de ser o não saudável. O calórico demais, você tem que aprender a fazer escolha, tá? E aí, gente, controle nas quantidades. Então, é controlar que é o outro ponto. Primeiro é fazer escolhas. Depois é controlar perante a comida. Você vê aí uma pessoa, por exemplo, que às vezes é magro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de casa, por exemplo. Meu marido, ele é magro. Tá? Ele tem 20% de gordura no corpo e tem 36% de músculo. Ele é magro, tá? Ele corre. Porém, o que acontece? Por mais que ele tenha essa composição corpórea, ele tem dificuldade de adaptar a alimentação saudável. Porque ele não foi acostumado com isso, porque a cultura alimentar era muito de carboidrato, de massas, de bolos, de pão. Então, você tem que trabalhar com a mudança dessa cultura alimentar. É colocar na sua casa alimentos que favorecem o teu processo de emagrecimento. Então, é retirar alimentos que não mais te pertencem, que você não quer mais como escolha para a tua vida. Isso vai facilitar o controlar em relação à comida, tá? O segundo ponto é o seguinte: você não vai deixar, por exemplo, em cima da mesa ali, a comida, um bolo. Você não vai deixar em cima da mesa muita comida ali na mesa. Porque você vai estar ali na mesa e você vai estar comendo aleatório. Então, você tem dificuldade de controle. E você coloca para você a exposição descontrolada, fica muito mais difícil. Então, retira essa. Tem as medidas de que você vai comer. Tipo, por exemplo, vai lá, serviu, colocou na mesa, tá perto de você só o que você vai comer,
tá? E não mais e mais, porque senão você vai comer a mais, tá? O controlar essa questão da alimentação, ela requer muitas vezes trabalhos em relação à parte emocional. E aí a gente tem 2 pontos. Você tem que entender quais são as emoções que te levam a descontrolar. Por exemplo, uma pessoa que eu atendi ontem, ela me disse assim: eu tô de férias. Então, foi muito difícil me controlar a semana passada. Aí eu falei assim, me lembro que alguns dias atrás você me disse que era muito difícil fazer uma mudança alimentar porque você não tinha tempo. Então, olha as histórias que você conta para você. Um dia você não consegue alimentar bem porque você não tem tempo. No outro dia você não consegue alimentar bem porque você tem tempo de sobra. Qual que é a história que você está contando para você que está te impedindo de cuidar da sua saúde? De você ter fazer as pazes com a balança, você fazer as pazes com o seu corpo, tá? E aí, gente, por que a pessoa não conseguiu controlar a alimentação dela na semana passada? Porque ela falou para ela mesma, eu mereço comer à vontade, porque eu já trabalho tanto, é tão difícil eu ter férias, tá? Então, esse foi um caso. Eu tenho um outro caso de uma outra paciente que me disse assim, é férias, então minha filha, as crianças estão em casa e a gente compra um monte de coisa para eles ali, então é muito mais difícil quando os meus filhos estão de férias. São histórias que a gente conta. Porque quem comprou isso para os filhos? Quem permitiu isso entrar dentro de casa? Você. Então, você queria que aquilo entrasse, tá? Então, no fundo, você tem que olhar quais as histórias que você está contando para você. E aí, decidir o que você merece. O que você merece? Comer desgovernado porque tá de férias em casa? Dar desculpa porque a culpa é dos filhos, né? Porque quando é do marido, o marido comprou. Mas quando é dos filhos, né? Os filhos não compraram. Quem comprou, né? E aí, gente, o que acontece? Você tem que mudar isso. Mudar. O que você merece de verdade? Merece ter o corpo dos sonhos, merece vestir a calça que você quer vestir, merece se sentir bem. Eu falo que sentir com o corpo sarado mesmo e não sentir deprimida, tá? E aí você tem que entender também, gente, que às vezes você tem uma necessidade, tá? De entrar com, às vezes, medicamento. Tá? E medicamento é fitoterápico. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela estava muito chorosa, tá chorando muito, chorando sem parar. E ela falou assim, vários momentos eu tenho episódios disso. Às vezes eu quero hoje desistir da vida e tô chorando muito. Aí passa, daí depois ele volta do nada. Era uma mulher de 52 anos. O que está acontecendo com essa mulher? A mudança hormonal está gerando uma mudança emocional. E aí, gente, não tem como, tem uma coisa física acontecendo. E aí a gente precisa de suporte com fitoterápico, suporte com suplementos, para melhorar esse emocional da pessoa. E aí ela vai conseguir controlar perante a comida, tá? Então, às vezes é preciso a gente lançar a mão de medicação. Mas, às vezes, tem questões que são sabotadores mesmo. Então, a gente tem que entender quando surgiu, como surgiu, por que surgiu, tá? É como se a gente tivesse no nosso cérebro, tá? É alguma pilha de pratos. E a gente tem que vasculhar e descendo essa pilha de pratos até ver aonde tudo começou. A gente sabe que a pessoa tem uma vontade de comer desgovernada, que ela não tem o controle. E às vezes a gente precisa vasculhar lá atrás. O que faz levar?
O que faz ela ter essa vontade? Antes da vontade de comer, existem milhares de mensagens que acontecem internamente no seu cérebro, só que elas são tão rápidas que você não consegue nem ter controle disso. E aí a gente tem que tornar isso mais lento, tá? E aí eu gosto de comparar com o carro. Por exemplo, você tá aí numa avenida e aí você tá em alta velocidade. E aí quando você vê, já bateu. Se você diminui essa velocidade, você consegue ver mais as coisas e mudar o percurso para que não aconteça. A alimentação, no caso, quando ela é descontrolada, é muitas vezes preciso colocar lá no seu cérebro uma velocidade menor para você perceber o que acontece antes do comer, para que você mude a rota, tá? Então é por isso que precisa fazer trabalhos na parte emocional. É ir lá no pontinho mesmo. Só que o que a maioria faz? Não gosta de ver as dores. Foge de ver, de olhar para dentro de si. Prefere procurar soluções às vezes externas. E aí, gente, pode ser a dieta melhor do mundo, pode ser a dieta mais cara do mundo. Se você não olhar para dentro de você, não olhar para tuas dores, para tuas emoções e que o que te leva a não controlar perante a comida, você não vai conseguir. Ou vai conseguir, mas não vai manter, tá? Então, quando você assume a coragem de se entregar num tratamento de verdade, que você precisa investir em você, que você precisa olhar para dentro de você, isso sim é uma decisão certa para você ter sucesso no emagrecimento. É olhar para você e olhar para a tua autorresponsabilidade. Você chega muitas vezes e fala para a pessoa, nossa, eu já cansei de cuidar da alimentação, eu já cansei de fazer dieta. Será que você fez mesmo como deveria fazer? Será que você não mentiu para você mesmo? Você chega às vezes e fala assim, a gente olha para a balança e fala assim, nossa, não mudou nada, e eu comi bonitinho, eu fiz tudo certo. Será que fez tudo certo mesmo? Precisa ter autorresponsabilidade, assumir, olhar aonde você está tendo dificuldade, porque senão não dá para trabalhar, tá? Então, é isso. Emagrecer é olhar para você, é olhar para o seu interior, é falar a verdade, principalmente para você, é assumir você diante do espelho, é você com você mesmo. Então, é como se você olhasse para você no espelho e falasse todos os seus pontos fracos, todos os pontos que você precisa evoluir. Porque você só vai evoluir quando você assumir a responsabilidade. Quando você olhar para esses pontos. Mas olhar para esses pontos e entender que você tem que mudar. E aí buscar saídas para mudança. Eu não gosto de comer verduras. Descobrir como que você pode fazer para passar a comer verdura. Eu tenho o hábito de comer muito à noite. Então, qual é a estratégia que pode fazer para não comer muito à noite? Eu tenho o hábito de comer muito na fora, porque o trabalho fica fora o dia inteiro. Leva as suas refeições. Se organiza. Tenha planejamento. Tenha gestão do tempo, controle, para que você consiga ter lazer. Você precisa de ter lazer para amenizar as emoções. Você precisa fazer uma coisa de cada vez, não pode fazer várias coisas de uma vez. Isso gera ansiedade.
Então, emagrecimento é trabalhar tudo isso em conjunto, tá? E aí lembre o seguinte, que o medo de você entrar num tratamento para emagrecimento e não conseguir, a única coisa que ele faz para você é demorar mais ou nunca deixar você atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Então, não tenha medo, tenha coragem, porque você sabe que quem já teve a coragem de enfrentar a si mesmo, de policiar a si mesmo, de vencer as suas batalhas, tudo isso teve sucesso. Teve sucesso em todas as áreas da vida. Porque quando você cuida do seu corpo, você melhora a autoestima. Quando você melhora a autoestima, tá com um corpo bacana, você vai estar mais alegre. Então, melhora o teu relacionamento na sua casa, melhora o seu trabalho, melhora tudo. Então, vale muito a pena você dar foco para isso. Só isso vai te permitir ter uma vida bem melhor, tá? E aí, lembre do que eu disse. A questão de emagrecimento, o foco é como atingir o controle e ser dominante perante a comida. Como ser grande e a comida ser pequena. Como ser grande perante uma sociedade que não está na mesma pegada e no mesmo pensamento que você. Então, é isso que precisa trabalhar. E aí eu tenho para te dizer o seguinte, o meu tratamento, ele é diferenciado nesse sentido. A gente trabalha essas questões, que é a questão da parte das emoções, tá? É aonde é o ponto-chave. Só que isso demanda um tempo. E aí não é vindo num único encontro. É você fazendo vários encontros. E aí não querendo poupar, querendo acabar logo. Porque não adianta querer acabar logo. Você vai e não vai estar tudo resolvido. E não tudo resolvido, né? Não se completa. Você não está totalmente transformado. Então, decida, fique atenta ao que tudo que você está aí se sabotando, o que está te impedindo. E decida fazer diferente. Decida mudar a sua vida. Para que você não tenha doenças. E isso é possível. Porque muitas pessoas já conseguiram. Então, você pode. Você pode ter um corpo bacana. Você pode envelhecer sem saúde. Tá ok? Então, era essa mensagem que eu tinha para deixar hoje, nessa noite. Quem tiver qualquer dúvida, manda para mim lá no direct. Eu tô sempre à disposição, eu sempre falo isso que eu tô à disposição, tá? De vocês, para ajudar. O que eu quero é que vocês não fiquem parados. Que vocês decidam ter uma vida que vocês merecem. Tá ok? Abraço para vocês, boa noite e bom descanso.